A paz do Senhor Jesus, boa tarde, povo abençoado, povo de Deus, amém? Glória a Deus, presbítero Elcio, mais uma vez aqui com vocês, para gravarmos mais um vídeo em nome do Senhor Jesus, a respeito da poderosa palavra de Deus, amém? A palavra da salvação, a palavra que nos conduz à vida eterna. Poucos entendem a respeito desse assunto, ao qual, quando se fala da vida eterna, muitas das pessoas ainda não compreendem, não entendem este outro lado da vida, ao qual é a vida eterna. Amém? Mas Deus sempre tem levantado pessoas, poucas pessoas hoje se prega a respeito da salvação, a respeito da vida após a morte. Amém, meus irmãos? Mas ainda existem pessoas que pregam este assunto, este conteúdo. É um conteúdo que não agrada a muita gente. Amém? Muitos cristãos estão aí hoje voltados, buscando outro tipo de conteúdo dentro do cristianismo, dentro da palavra de Deus. Mas o conteúdo que interessa ao verdadeiro cristão é aquele que prega o arrependimento dos pecados, a conversão da tua vida pecaminosa, e a salvação da vida eterna. O que nós procuramos, o que nós focamos hoje é o futuro da vida eterna. Amém? Nós temos que se voltar para as coisas que são de cima, não para as que são da terra. Amém? E hoje eu quero compartilhar com meus amados irmãos e irmãs, aqui na segunda carta, escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender uma coisa, que quando diz Paulo escreveu aos Coríntios, amém, Paulo escreveu à igreja de Corinto, mas a Bíblia é uma só, amém? A Bíblia é uma só, Deus é um só, Jesus Cristo é um só, o Espírito Santo é só um. As mesmas orientações que o apóstolo Paulo deu lá na igreja de Corinto, ela pode servir para a igreja aqui hoje no Brasil, amém? As mesmas orientações, mas é o mesmo problema que se acontecia lá, é o que está acontecendo aqui. Provavelmente, muitos dos problemas que se acontecia na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, de Gálatas, é muito parecido com os problemas que se acontecem hoje. Então, nós cristãos temos a Bíblia como nossa pedra fundamental, como livro, a biblioteca fundamental da nossa fé. Amém? É através da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que nós se encontramos diante de Deus. Amém, meus irmãos? Entendemos o que se passou, o que está se passando e o que a Bíblia fala que vai se acontecer. Então é através dessa biblioteca, desses 66 livros, que nós devemos, amém, se familiarizar com esta biblioteca para que possamos entender o propósito de Deus com o ser humano aqui na terra. E hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que o apóstolo Paulo pregou lá na igreja de Corinto, que hoje serve para mim e serve para você. Amém? E eu quero compartilhar aqui no capítulo 6, a partir do versículo 14. Eu até já preguei em cima desse texto, mas amado, a gente, de tanto lidar com as pessoas e conversar com as pessoas, a gente vê que nunca é demais você citar um assunto várias vezes. Amém? Como o apóstolo Paulo diz, não me canso de vos escrever as mesmas coisas várias vezes, pois é segurança para vós. Muitas das pessoas podem até ter ouvido já essa palavra, essa mensagem. Amém? Mas muitos, milhões e milhões de pessoas ainda não ouviram. E precisam ouvir, porque nós pregamos, há culto, há ensinamento, há culto de doutrina, há culto de exortação, mas as pessoas continuam praticando e andando muitas das vezes nos mesmos erros. Amém? Porque muitas das vezes as pessoas escutam, mas não compreendem, porque o coração não está voltado. Outros, quando começam a ouvir e ver que é um conteúdo que não agrada, ele já pula o conteúdo, já pula o vídeo, já não interessa a ele. E assim a gente vai pregando e até um dia se deparar com uma pessoa que realmente está interessada em ouvir a palavra de Deus.
Por isso que a Bíblia diz que há grande festa no céu quando um pecador se arrepende, porque é um milagre de Deus. Se existe um milagre de Deus também, é quando um pecador se arrepende verdadeiramente. Amém? Estou falando de uma conversão verdadeira, um arrependimento verdadeiro. Então aqui diz no capítulo 6, 2 Coríntios, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça. Não prenda um jugo desigual. Amém? Com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça. A palavra de Deus nos orienta que nós nunca devemos nos prender a um jugo desigual, porque não existe concórdia nem sociedade a justiça com a injustiça. Se você é justo, se você hoje busca a justificação, uma vida de justiça diante de Deus, não tem como você hoje viver ou andar com uma pessoa injusta. Pessoas que praticam injustiça diante de Deus. Por isso que eu sempre digo que há duas nações aqui na terra: a nação escolhida por Deus, a nação santa, ao qual a Bíblia diz que é santa, a nação escolhida por Deus, e a nação que ainda não se voltou para Deus. A justiça e a injustiça. De que parte você está fazendo? Você está fazendo parte da nação justa ou da nação injusta? Você é um filho hoje justo, obediente, buscando a obediência do nosso Deus, ou você é um filho ainda rebelde, que anda numa vida segundo os desejos do teu coração? Porque não há concórdia. É por isso que nós dissemos, não tem como, é até perigoso um cristão, um homem de Deus, casar com uma mulher que não é cristã, ou uma mulher cristã casar com um homem que não é, porque é o justo casando com a injusta casando com o justo, corre um perigo, e ambas as partes se desviar. Pode acontecer um caso sim de um cristão casar com uma não cristã e ela se converter, e vice-versa, mas é perigoso, porque a Bíblia diz que não há comunhão, não vos prendam um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não há comunhão. Amém? A luz com as trevas, que comunhão tem? Como é que se pode andar junto à luz com as trevas? Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se tu és o sal da terra e a luz do mundo, então tu não pode conviver nas trevas. Amém? Tu não pode ter comunhão, não tem como. No natural de Deus, no sobrenatural também, a luz não se dá, não anda com as trevas. Amém? É o que a Bíblia diz, a comunhão. E que comunhão tem a luz com as trevas? Da mesma forma, é o cristão santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus, ele ter comunhão com o infiel. É a mesma coisa. Não tem como um cristão, homem, mulher de Deus, ter comunhão, amém? Concordância, amizade com as coisas do mundo, com o infiel, com o não cristão, com aquele que ainda anda nas trevas. Amém? Você quer ser luz? Se você se sente magoado porque eu estou dizendo que um cristão verdadeiro, santo, lavado, irrepreensível diante de Deus, não tem comunhão com aquele que ainda não conhece, se você quer andar na luz, quer ser luz, quer ter comunhão com a luz, seja luz. Arrependa-te dos teus pecados. Converta-se dos teus pecados. Se volte para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Reconheça Jesus como o suficiente Salvador da tua alma. Seja humilde, leia a Bíblia, ou se você ouvir a palavra de Deus, quando você ouça a palavra de Deus, você tem que decrete e seja ouvinte, praticante. Pratique o que você está ouvindo, põe em prática aquilo que você está aprendendo, seja luz. Amém?
Porque enquanto você for treva, você não tem comunhão com a luz. A luz é Jesus Cristo, as trevas é Satanás. Eu já preguei isso várias vezes. Não tem como você andar nos dois caminhos. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Amém? É assim que funciona, meu irmão. Todo cristão hoje um dia andou nas trevas, um dia era treva. Mas depois do chamado, depois que se arrependeu, se converteu, confessou Jesus como único suficiente Salvador, ele deixou de ser treva para ser luz. Hoje ele anda no caminho da luz. Jesus Cristo é quem anda iluminando nossas vidas. Jesus Cristo é quem anda nos guiando através do poder do Espírito Santo aqui nessa terra. Então por isso que o apóstolo Paulo pregava para a igreja de Corinto dizendo: não tem comunhão. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então ele está dando um exemplo, amado, que não tem como o erro ter parte com o certo, o infiel ter parte com o fiel, os santos ter parte com o não pratica santidade. Cristo, não há concórdia entre Cristo e Satanás e Belial. Amém? É isso que nós temos que aprender. Você tem que ver as características do nosso Senhor Jesus Cristo num homem e numa mulher que se diz ser de Deus. Quando uma pessoa diz que é de Deus, que não tem as qualificações ao qual a Bíblia diz que assim que nós estamos em Cristo, nova criatura é. Nós temos que ser novas criaturas, tem que ter novidade de vida, tem que haver um renovo em nossas vidas, para que possamos dar a vida eterna. E que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos? Aqui outro ponto importantíssimo. Que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos? Você sabe por que há uma confusão aí? Eu já falei isso dezenas de vezes. Há essa confusão na mente das pessoas, porque as pessoas ainda estão pensando que o templo de Deus é o prédio de alvenaria. É por isso que aquele prédio de alvenaria é cheio de idolatria, cheio de imagem de escultura. É por isso que muitas das pessoas fazem qualquer tipo de coisa, né, como o seu ídolo, como eu já falei, jogadores, cantores, ator, atriz, time de futebol. Então tudo isso aí é idolatria. Então o verdadeiro templo de Deus, não há consenso nenhum entre ele e os ídolos. Por quê? A Bíblia diz aqui: porque vós sois o templo do Deus vivente. Amém? Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, amado, aí onde está o segredo que muita gente ainda não acordou para a vida, que você e todo aquele que confessar Jesus como único suficiente Salvador, é o templo e morada do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o teu Deus e eles serão o meu povo. Amém? O que nós mais vemos é pessoas e mais pessoas dentro da sinagoga, dentro dos prédios de alvenaria, dentro do que se diz ser igreja. Amém? Lá dentro cheio de santidade, cheio de exaltação, mas quando sai lá de dentro esquece que ele ou ela é o templo e morada do Espírito Santo. Quando sai lá de dentro começa mentir, começa a fofocar, começa a falar mal dos outros, muitos começam a praticar o ato do adultério e outros começam a idolatrar. Amém? Então o verdadeiro templo de Deus não é o prédio de alvenaria, amado. A igreja somos nós. Amém? A igreja somos nós. Nós devemos estar santo, irrepreensível e inculpável na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar preparados. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Enquanto pessoas estão aí voltadas para ídolos, voltadas para a imagem de escultura, tem outros aí voltados para, como se diz aqui, líderes espirituais, nós devemos se voltar para o templo que é o nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós devemos entender isso. Não há consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Sabe por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como Deus está dizendo nesta palavra. Amém? Deus diz aqui, Deus diz: neles eu habitarei. Deus habita em nós através do Espírito Santo dele.
Nós somos o templo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Se eu não for templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu não tenho Deus na minha vida, meu irmão. É assim que funciona. Se você não for templo e morada do Espírito Santo de Deus, você não tem Deus na tua vida, meu irmão. A Bíblia diz que ninguém sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem. E ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus não faz do teu corpo templo e morada, você não sabe nada de Deus. Você se está enganando a si mesmo. Você está se enganando a si mesmo. E se deixando de ser enganado pelos falsos ensinamentos. Aonde as pessoas implantam na tua mente que o templo é aquele prédio de alvenaria. Aonde as pessoas colocam na tua mente que os deuses, os santos, são aqueles que estão lá naqueles templos de alvenaria, parado, paralisado, tem boca, mas não fala, tem garganta, mas não sai som nenhum por ela, pé tem, mas não anda, mão tem, mas não apalpa. A Bíblia diz que torna-se semelhante a eles todos que fabricam e os que confiam neles. Amém? Então nós temos que entender que o templo de Deus somos nós, como Deus disse. Amém? Pelo que sai do meu Deus e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A Bíblia diz que nós devemos nos apartar daquele povo, daquela nação, daquelas pessoas que não querem viver uma verdade, não querem aceitar a verdade. Por quantas pessoas eu não sou criticado porque eu quero implantar na mente delas que não adorem ídolos feitos pela mão dos homens, que não deixe se levar pelo engano das pessoas, que você é o templo do Espírito Santo, que você tem que fazer por onde ser merecedor de ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como o apóstolo Pedro disse, olha, nós somos testemunha destas palavras, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro dizendo, diante dos magistrados, nós somos testemunha dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus dá a todo aquele que lhe obedece. Eu já fiz mensagem em cima disso. Para você ter o privilégio de ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, é preciso você obedecer a palavra de Deus. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, você não conhece a Deus. Amém? Porque o verdadeiro templo de Deus não tem consenso com os ídolos. A luz não tem comunhão com as trevas. Se você é luz, jamais você tem comunhão com quem não é luz. Amém? Quem concorda entre Cristo e Belial? Nenhuma. Da mesma forma é você. Cristo veio para nos dar o exemplo para que nós devemos seguir, as tuas pisadas, o teu exemplo de vida. Então o próprio Deus diz aqui, pelo que sai do meu deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Saia do meio da nação pecadora, saia do meio do povo que não quer nada com Deus, rejeite as coisas que aborrece a Deus, se converta de teus pecados, arrependa-te enquanto há tempo. Amém? Confesse o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, para que Ele venha fazer de você templo e morada. João 14, 23 diz assim, se vós me amardes verdadeiramente, o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e fazemos nele morada. Eu já fiz essa pregação. Você quer ser morada de Deus em espírito, você aparta-te do mal, converta-te de teus pecados, confessa ao Senhor como um suficiente Salvador, fuja da idolatria, fuja dos falsos ensinamentos, abra os teus ouvidos, amém? Não ignore a verdade, abomine os falsos ensinamentos. E Jesus diz aqui, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Vamos ser templo e morada de Deus, vamos ser filhos e filhas, mas para isso precisamos arrependermos e convertermos de nossos pecados e confessar Jesus como um suficiente Salvador de nossas vidas, para que possamos ser templo e morada de Deus e para que possamos herdar a salvação da vida eterna. Fuja dos falsos ensinamentos, deixe de ser criança, meu irmão, não se deixe levar pelos enganos dos homens.
Amém? Que Deus abençoe a minha e a tua vida em nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor.